Saudações todos os santos. Olha, gente, estava tudo planejado para postar um outro vídeo essa semana, mas tudo deu errado. O áudio estava estranho, o vídeo não deu certo. Tentei colocar o áudio em outro site e não funcionou também. Então eu tenho a impressão, só a leve impressão, de que não era isso que Deus queria que a gente compartilhasse essa semana. Então, perdoem o áudio, perdoem a imagem, eu botei em preto e branco para não ter que me preocupar com a iluminação. O chapéu é porque a iluminação estava toda errada e assim faz um pouco de sombra no meu rosto. E então, assim, relevem os os as gaguejadas, as travadas, porque eu realmente tô aqui só para compartilhar o que o Senhor falou. E até é bom para vocês verem que o vaso é de barro, mas a glória toda pertence ao Senhor mesmo. Então o que eu queria compartilhar com vocês é uma palavra que eu li recentemente, que está lá em Mateus 13:44, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Esse versículo é bastante lido, bastante comentado, bastante falado, e eu mesmo já tinha lido várias vezes, né? Mas uma coisa que o Senhor me chamou a atenção é que, geralmente, quando eu li esse versículo, eu me focava muito no que o homem abria mão para ganhar o reino. Ele vendeu tudo, ele abriu mão de tudo, de toda a sua vida, de todos os seus tesouros, de tudo que ele tinha de bens, vendeu tudo para comprar o campo, no caso aqui, que representa o reino dos céus, né? Para ganhar esse tesouro que estava escondido nesse campo. Mas o que o Senhor me chamou a atenção, e foi uma baita de uma puxada de orelha, é que aqui no finalzinho do versículo fala assim: e transbordante de alegria, ele vai e vende tudo o que tem. O foco aqui, no meu caso, eu focava muito no sofrimento da perda, no abrir mão da vida, do abrir mão de se governar, no abrir mão daquilo que eu quero fazer, dos meus bens, daquilo que eu tenho como precioso na minha vida. Mas o que o Senhor me mostrou aqui é que esse homem que vendeu esse campo, ele estava transbordante de alegria. Vender tudo que ele tinha não era um peso, não era uma tristeza, porque ele tinha os olhos naquilo que ele ia ganhar. Um tesouro que estava oculto, ele enxergou o tesouro. E essa que é a questão. Muitas vezes o evangelho é pesado para nós, às vezes é difícil abrir mão de algumas coisas, de cumprir algumas coisas na palavra, a gente reluta, a gente, né, se prende, né, tem um coração meio duro, mas o que o Senhor me mostrou aqui é que quando a gente está dessa forma, sofrendo tanto para cumprir, para viver o evangelho, para cumprir aquilo que o Senhor nos manda, nos ordena, e de abrir mão de fazer a nossa vontade, de abrir mão de fazer aquilo que o mundo todo faz, mas a gente não pode fazer porque nós somos cristãos, o nosso foco está errado quando isso é sofrido, porque a gente não está enxergando o verdadeiro tesouro, a gente não está enxergando aquilo que a gente vai ganhar, a gente só está enxergando aquilo que a gente vai perder, né? Então o que o Senhor me mostrou é que me faltava muito de enxergar esse tesouro. E eu acho que é uma coisa que nós, para que a gente possa viver plenamente o Evangelho e com alegria viver essa vida com o Senhor e de forma que não é pesado carregar a nossa cruz, realmente enxergar o que nós estamos ganhando, que nós estamos ganhando a nossa comunhão com o Senhor, estamos ganhando o reino dos céus, que é muito mais precioso do que qualquer outra coisa que a gente possa abrir mão. Então, o que o Senhor me levou a fazer foi buscar conhecer mais. E isso vem de encontro a uma palavra que os irmãos têm comentado bastante e de forma repetida, que é olhar para Cristo, né? Então, o que seria esse olhar para Cristo? Seria realmente enxergar esse tesouro, conhecer Jesus, conhecer mais sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez, sobre essa pessoa que abriu mão de tudo para que nós pudéssemos ter a nossa comunhão restaurada com Deus. Ele nos deu o exemplo para que nós possamos seguir os seus passos. Então, o que nos falta é conhecer mais Jesus, amar mais Jesus. Então, eu queria compartilhar com vocês também a primeira parte, vamos dizer assim, desse conhecer a Jesus.
Eu vou compartilhar um versículo hoje e eu espero que, se o Senhor permitir, compartilhar um versículo a cada dia sobre quem Jesus é. Esses versículos eles fazem parte de uma pesquisa que eu fiz, numa outra experiência que eu tive comigo mesmo, com o Senhor, vamos dizer assim, de conhecer a mim mesma e de um termômetro para saber o quanto eu estava, como estava o meu relacionamento com Deus. É que eu fiz meio que um propósito, vamos dizer assim, de que quando eu fosse iniciar uma oração todos os dias, antes de tudo, eu iria elogiar o Senhor por algo que Ele fez, e mais do que isso, na verdade, por algo que Ele é, por quem Ele é. Porque é muito fácil a gente lembrar de que o Senhor fez, que Ele nos salvou, que Ele nos curou, que fez várias coisas, mas isso é uma forma meio egoísta de ver, né? É meio que tu dizer assim, pai, eu te amo porque tu fez alguma coisa por mim, né? Mas Deus, Ele é amável, né? Ele é digno de ser amado por quem Ele é. Porque Ele é precioso, Ele é tremendo. E a experiência foi engraçada comigo, foi interessante, porque eu fiz esse propósito de, a cada dia, falar algo que Deus é. Né? Começava a oração mais ou menos assim, Deus, te louvo porque tu és fiel. Né? No outro dia era outra coisa, te louvo porque tu és santo. Né? E assim por diante. E eu vi que dentro de uma semana eu já não sabia mais o que dizer para Deus. Eu já não sabia mais o que dizer que Ele era. E eu fiquei assustada com isso porque eu já tenho uma caminhada com o Senhor de algum tempo, já li a Bíblia várias vezes, mas o quanto eu conhecia de fato a Deus? Poxa, eu não sabia dizer mais de 7 coisas que Ele é. E eu comecei a ver o quanto eu conheço pouco a Deus, o quanto eu experimentei pouco de Deus e o quanto eu conheço pouco as Escrituras, porque as Escrituras revelam de Gênesis a Apocalipse quem o Senhor é, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é. Cada um deles manifesta de uma forma diferente, né? Então, se o Senhor permitir, nas próximas semanas eu vou estar compartilhando essa pesquisa que eu fiz na palavra e cada dia nós vamos descobrir ou lembrar quem Deus é. Então, o versículo de hoje vai ser Colossenses 1, a partir do 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Só aí já dá para meditar muita coisa sobre quem Jesus é, sobre a grandeza de Jesus. E quanto mais nós conhecermos ao Senhor, mais nós vamos amar Ele. E quanto mais nós amarmos a Ele, menos vai ser pesado abrir mão dessas pequenas coisas que a gente tem, nossas quinquilharias, que nem tesouros são, pelo verdadeiro tesouro, pela pérola de grande valor. Então, espero que tenha abençoado vocês, assim como essa palavra me abençoou, animado vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E novamente, perdoem aí, porque o vídeo vai sem edição, sem nada. Realmente espero que o Senhor possa usar esse vídeo tão simples para abençoar vocês.